do 7º ano. Espero que estejam todos bem, ok? Semana de muita paz, de muita saúde para todos nós. Bem, nós iremos trabalhar hoje com a disciplina de Língua Portuguesa 1, né, que é a disciplina que nós trabalhamos. Eu, professora Glacielma Borges, trabalho com vocês. Na aula anterior, né, dessa semana, nós falamos um pouco sobre os sentidos da palavra novamente. Nas aulas anteriores falamos sobre os sentidos, né, sobre a semântica, e aí falamos sobre os sinônimos, os antônimos e a polissemia. E nessa semana, durante essa semana, nós estamos falando sobre os sentidos denotativos e conotativos de palavras ou expressões em determinados contextos, ok? Então, iremos dar continuidade a partir de agora. Bem, hoje eu trouxe exemplos de denotação e aí nós iremos trabalhar mais profundamente sobre a denotação e a conotação. Com o intuito de não abrir margem para outras interpretações, muitos gêneros textuais utilizam a linguagem denotativa, que é aquela linguagem que o desenho, lembrando, quer dizer dicionário. Então, por que não dá margem para outras interpretações? Porque o sentido denotativo é um sentido mais objetivo, mais direto ao ponto, mais direto ao que realmente se quer dizer nas situações, ok? Então, exemplos de textos que utilizam a linguagem denotativa. Nós temos as notícias e as reportagens, certo? São textos informativos que precisam trazer essa linguagem mais direta ao ponto para que todos consigam compreender essas mensagens. Bulas de remédios, né? Aquelas bulas que vêm dentro dos medicamentos indicando a quantidade, indicando para que doença aquele remédio é orientado, certo? Então, essa linguagem tem que ser também bem objetiva para que todos a compreendam. Manuais de instruções, né, principalmente de produtos eletrônicos, mas de qualquer produto. Os manuais eles têm que ser também bem objetivos. E textos científicos, né, dos diversos temas, também tem que trabalhar com essa objetividade, com essa denotação, ok? Então, vamos lá ao conceito. Vimos um pouco mais detalhadamente da denotação na aula anterior e agora veremos sobre a conotação. A conotação é o uso do sentido figurado, metafórico ou subjetivo da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela proporciona interpretações abstratas, que vão além do sentido real das palavras, ou seja, das definições que aparecem nos dicionários. Então, o que é essa abstração? É aquele sentido mais profundo, né, que nem todos têm acesso, que você precisa ter um certo grau de instrução, um certo grau de leitura, e esse é o nosso objetivo, né, nas nossas aulas, tá bom? É o sentido que mexe um pouco, né, com os nossos sentimentos, com aquilo que nós temos de mais profundo dentro do nosso ser. Por esse motivo, ela recorre ao uso das figuras e vícios de linguagem para a transmissão das mensagens. Lembrando das figuras de linguagem, metáfora, comparação, metonímia, antítese, né? São maneiras de se falar algum conteúdo, né? Não é uma linguagem tão objetiva. E ela nem quer ser uma linguagem objetiva, pelo contrário, ok? Então, exemplos de conotação. Em que textos aparecem mais a conotação? Textos literários, como poemas, crônicas, novelas. Nós observamos que os poemas, muitos dos poemas, eles trazem essa linguagem, né, mais profunda, que mexe com os sentimentos, que mexe com o íntimo da gente, ok? Então, cada pessoa tem uma maneira de interpretar diferente. Por isso, nós chamamos de linguagem conotativa, né? Que cada sujeito, portanto, linguagem subjetiva, né? Cada sujeito, cada pessoa tem a sua maneira de interpretar essa mensagem. Em mensagens publicitárias também, charges, tirinhas, histórias em quadrinho, tudo isso pode trazer a linguagem conotativa.
Sentido conotativo e sentido denotativo. Como vimos, acima, no slide anterior, o sentido conotativo é expresso pelo uso da palavra ou expressão em sentido figurado, subjetivo ou expressivo, de acordo com a expressão individual. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Isso porque no meio literário muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos. Já o sentido denotativo representa o emprego de palavras e expressões em seu sentido próprio, literal, original, real e objetivo, ok? Então, sempre que utilizarmos desses sinônimos, próprio, literal, original, real ou objetivo, nós estamos nos referindo ao sentido denotativo. Muitas vezes, ele é caracterizado pelo sentido do dicionário, ou seja, a primeira acepção da palavra, o primeiro sentido da palavra. Nos dicionários, depois da acepção denotativa, há entre parênteses ou colchetes o termo figurado, o qual indica o sentido conotativo da palavra, ok? Então, o primeiro sentido que nós temos que observar no dicionário é esse sentido denotativo, sentido real. E aí, dependendo da situação, dependendo de que contexto, há também situações em que algumas palavras aparecem nesse sentido figurado. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos com sentido conotativo e denotativo para a gente desde já aprender a diferenciar nas situações, certo? Exemplo, o cachorro da vizinha fugiu essa manhã, ok? Então a mensagem dada de uma maneira objetiva e que não deixa margem para interpretações. Nesse caso, o sentido é denotativo. Já quando eu digo aquele homem é um cachorro, será que é isso mesmo que eu estou querendo dizer? Será que um homem tem como ser um cachorro? Homem é homem e cachorro é cachorro, Então, na verdade, quer dizer que esse homem não é tão honesto, não é tão leal. Portanto, no sentido figurado, na maneira individual de falar de cada um, nesse caso ele se referiu ao homem como um cachorro. Então é sentido conotativo. Observem a diferença da frase anterior, do cachorro da vizinha, e do homem que é um cachorro, Tem a diferença de linguagem. Nas orações acima, podemos notar que a palavra cachorro é utilizada em dois sentidos diferentes, denotativo e conotativo. Na primeira frase, a palavra cachorro está empregada de forma denotativa, ou seja, no sentido real e original do termo animal doméstico. Já na segunda frase, o termo está no sentido conotativo, uma vez que se refere ao caráter do homem, cachorro, mulherengo, infiel, ok? Então, no primeiro caso, o que se diz é o que realmente quer ser dito. E no segundo caso, é uma maneira própria de cada um se referir a determinadas pessoas ou a determinadas situações, ok? Então, com esses exemplos, nós finalizamos a aula de hoje, finalizamos a semana. Então, até a próxima. Bom final de semana a todos.